Eduardo Abreu, sócio da Neoturis, Chairman da OLAI Portugal, bem-vindo. A tua especialidade é o turismo e a hotelaria e resorts. Esta é uma área de atividade económica especialmente afustigada neste momento. O que é que nos dizem os primeiros números de reservas e das pessoas com quem tens falado? Qual é o primeiro balanço possível? Eu diria que, de facto, como tu disseste bem, a hotelaria e o turismo são dos setores mais afetados neste curtíssimo prazo, desde há um mês e meio a esta parte. Os primeiros números que temos, e são projeções que quase dia a dia são mudadas, é de que, no fundo, destinos como Lisboa, que trabalhavam próximo dos 80%, ou que trabalharam próximo dos 80% de ocupação em 2019, irão situar-se provavelmente muito mais próximo dos 40% em 2020, ou seja, uma quebra de metade, de cerca de mais de metade em termos de volume de negócios. O que, partindo do princípio que janeiro e fevereiro foi igual ao ano passado, eventualmente até um bocadinho melhor, se percebe que se a nível anual vai crescer quase 50%, de facto o impacto é brutal e basta ver que praticamente todos os hotéis estão fechados e, portanto, ao contrário da crise financeira ou do 11 de setembro, onde ou seja, não houve uma redução abrupta das ocupações. Na crise financeira viemos para valores mais baixos, mas é o mais baixo que parte de 70% da ocupação para 30% ou 40% ou 50% ou 60%, 10, 15, 20 pontos percentuais que são violentos. Neste momento estamos a falar em 2 meses, pelo menos, março, abril e maio, 3 meses, onde as ocupações vão estar próximas de zero. E, portanto, para grupos que estavam a contar com, e bem, e normalmente, com este período, que é o período que começa claramente a época alta, quer em Lisboa, quer no Algarve, para, no fundo, em termos de tesouraria, para fazer face a investimentos, quer CAPEX, quer aquisições, etc., é de uma violência que é difícil de medir. Acresce que a imprevisibilidade também é muito grande, porque a partir de junho, partindo do princípio que as coisas correm no cenário mais otimista, não sabemos de facto se em junho as pessoas estão disponíveis para voltar às viagens de forma a que o verão não seja totalmente perdido e que o verão ainda consiga ser um período onde as empresas estão, ou os destinos estão no verde, quer Lisboa, quer o Algarve. Agora temos algumas dúvidas, porque as companhias aéreas, a Ryanair anunciou que abril e maio não faz nada, o aeroporto de Orly fechou, o aeroporto de Lisbon City fechou, quer dizer, há notícias constantes de alguns encerramentos e de medidas muito drásticas para fazer face à pandemia, e a verdade é que se é fácil fechar um aeroporto, não é fácil abri-lo. Se é fácil colocar 300 aviões no chão, não é fácil colocá-los outra vez no ar. Não é a mesma coisa. Acresce que 70%, 80%, para falar no Algarve, dos clientes do Algarve, este número não é um número muito científico, mas julgo que poderá não andar longe da realidade, pertencerão a uma classe média, média-baixa, portuguesa e principalmente dos principais mercados emissores europeus. Essa classe média, que vai ser média ou média-baixa, que irá ser provavelmente a mais afetada em termos de rendimentos no curto prazo, ou de expectativa de despedimentos, layoffs, redução salarial, o que for, não pagamento de bónus, por aí fora, não sei se vai estar em junho com a disponibilidade mental e a coragem para, como se não se passasse nada, gastar os 2, 3, 4, 5 mil euros, o que for, para vir de férias para o Algarve, em vez de o manter em carteira
para fazer face a situações complicadas em termos de cash flow familiar. Quem tem 2 milhões, depois não precisará de se preocupar muito com isso, para já, mas quem tem 20 ou 30 mil é uma fatia muito importante do seu orçamento familiar e, portanto, temos dúvidas, ainda muitas dúvidas sobre, digamos, a velocidade de recuperação do mercado para fazer face ao verão. Só para dar uma ideia, no Algarve, que em 2019 funcionou a cerca de 66% de ocupação, estamos a prever que vá para valores muito mais próximos dos 30%, e portanto quase 60% de redução de proveitos para a hotelaria no Algarve, o que dá, pelas nossas perspectivas, à volta de menos 731 milhões de euros, mais de 700 milhões de euros, a não entrar nas empresas entre março e dezembro, um valor similar, cerca de 600 milhões, 650 em Lisboa, o que junto dá 5 milhões de euros por dia, que desde 1 de março a 31 de dezembro não vão entrar, num cenário que, à medida que os dias passam, nos parece cada vez mais otimista, porque pensar que agosto terá 50% ou 60% de ocupação à data de hoje parece um bocadinho otimista, mas veremos. Os números muito interessantes que estás a citar, podes-nos dar alguma luz? Qual é a fonte? Enfim, como é que chegaram a eles? Já estão a ser difundidos por alguma entidade? É uma projeção vossa? É uma projeção nossa que fizemos para o Expresso e é uma projeção que, no fundo, quer dizer, é um modelo relativamente simples ainda. Estamos agora a trabalhar no tema dos custos e de viabilidade, portanto, para já ainda só conseguimos ir a receitas e a ocupação, mas que, no fundo, tentamos perceber 2 ou 3 coisas. Por um lado, o histórico da ocupação destes mercados por mês. Por outro lado, o preço médio destes mercados também por mês, quando eu digo estes mercados, Lisboa e Algarve, destes destinos, e depois projetar com a informação que temos hoje a taxa de ocupação e o preço mensal daqui até ao fim do ano. Porque se é verdade que a ocupação irá cair, quer dizer, entra pelos olhos dentro, também o preço poderá vir a cair, porque provavelmente em junho, para atrair um volume de turistas significativo e que começa a atenuar este drama, os preços praticados terão que ser provavelmente mais baixos, no sentido de uma maior competitividade. Não defendemos de todo que haja uma baixa generalizada de preços, mas a verdade e a história diz-nos que irá haver algum ajustamento em baixa, até porque outros destinos concorrentes irão fazê-lo também de uma forma muito, muito agressiva e, portanto, não vemos forma de que não haja um ajustamento em baixo do preço. Se é 10%, se é 20%, se é 40%, ainda não estamos em situação de o dizer, mas um ajustamento haverá com certeza. Skype, deixa sair fora. Que mais gerazinha que fiz, já está. Uma dúvida é: ou existe um envelope financeiro brutal, público, dirigido ao setor do turismo, ou vai haver uma razia, porque não são muitas as empresas, nomeadamente os hotéis independentes, que aguentam uma quebra desta magnitude. Não são, até porque, por exemplo, no caso do Algarve, que funciona tradicionalmente no vermelho ou muito próximo do vermelho em termos de viabilidade económica ou de operação, de custos operacionais entre novembro e fevereiro. Era março o mês onde as coisas começam a melhorar e, portanto, no fundo, as empresas do Algarve estão a acabar um período de tesouraria negativa, seguramente, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, e quando começam a recuperar, têm ocupações de zero. O que quer dizer que, no limite, se o verão não recuperar,
nós vamos ter tesouraria no Algarve negativa, ou cash flows operacionais negativos, entre novembro de 2019 e abril, na próxima Páscoa de 2021. E Já não isso abrem. é impossível para muitas empresas aguentarem. Portanto, eu diria que o envelope financeiro do Estado será fundamental em termos de manutenção de emprego, as linhas de crédito existentes, mas admito que algumas políticas um pouco mais agressivas tenham que ser implementadas, assim como há um papel aqui fundamental e que precisamos de perceber das instituições financeiras em termos de crédito, em termos de renegociação de obrigações existentes e, portanto, sabendo que todos vão sofrer, terá que haver, diria eu, um sofrimento partilhado, de alguma maneira, entre a banca, o Estado e os empresários, que naturalmente terão, e os trabalhadores, que inevitavelmente vão ser atingidos por despedimentos, ou por redução de salários, ou por layoff, ou, enfim, por várias medidas que podem ser implementadas. Isso é um ou sim, não há outra hipótese. Como tu dizias e bem, se há grupos com alguma dimensão que aguentam 2 meses, 3 meses, 4 meses de operação, chamemos-lhe assim, de pagamento das suas responsabilidades totais, outros há que não vão aguentar. E, portanto, sem julho, agosto e setembro, para dar ali um oxigênio às suas operações anuais, pois admito que vão entregar a chave de alguns empreendimentos aos bancos, ou fechar, enfim. Isto quer dizer que podemos ter, enfim, diria, a partir do segundo semestre em diante, uma atividade de consolidação e de transações de mercado muito importante? Vamos lá ver. Não acho tanto ainda isso. Porquê? Porque mesmo os grupos que podem ser os compradores, digamos assim, de ativos mais complicados ou que vêm para o mercado por alteração da estratégia de investimento ou organização da carteira de alguns investidores ou proprietários, a verdade é que esses mesmos grupos, e eu estou a lembrar-me de alguns, os grandes grupos hoteleiros nacionais ou alguns private equities que estão ativos no mercado nacional para ativos de natureza turística, eles próprios vão primeiro resolver os temas que têm in-house e, portanto, os maiores grupos nacionais têm também, neste momento que falamos, estratégias muito agressivas de investimento. Lembro-me do Grupo Pestana, que está a investir em vários países com várias obras ao mesmo tempo, acabou de abrir Nova Iorque, tem outros hotéis em investimento puro e duro, o Grupo Vila Galé, a mesma coisa, e, portanto, serão esses compradores de novos ativos antes de ter a situação completa, uma visibilidade total sobre a situação e ter primeiro os seus próprios investimentos assegurados, ou o valor é de facto muito baixo, ou também admito que não estejam tão ativamente às compras. Os private equities, a mesma coisa. Provavelmente há aqui um período de algum rearranjo de ideias em termos do que é o seu portfólio. Isto pensando em descontos face à pré-pandemia de apenas 10, 15, 20%. Se entrarmos em descontos de 40%, 50%, 60%, aí poderá haver outra capacidade desses grupos de arriscar e entrar. Uma questão é, olhando um bocadinho mais à frente, 2021, esta crise vai deixar marcas mais profundas em algum receio de viajar da mesma forma como estava a acontecer até aqui, ou até inclusive no turismo de negócios, esta nova forma de aprendizagem do teletrabalho causar aí algum dano, ou enfim, fazendo a futurologia, achas que 2021 regressa a 2019 e let's rock again?
Admito que não chega a 2019, mas também a história tem-nos dito que estas crises, e nenhuma foi como esta, mas o 11 de setembro, a crise financeira, os atentados em Bali, que foram muito violentos, os atentados no Egito, se nós virmos o que aconteceu na Indonésia, no Egito, em Nova Iorque, a seguir a esses, digamos, momentos de disrupção, vemos que infelizmente, ao longo do tempo, felizmente para a indústria, mas as pessoas têm vindo a recuperar cada vez mais rápido. Não tenho aqui os números de cor para partilhar contigo, mas imagina que no 11 de setembro demoraram 6 meses, passado 3 ou 4 anos, a Indonésia demorou só 2 meses, e portanto as pessoas veem estes atentados, neste caso são atentados, de uma forma cada vez mais, infelizmente, natural. E, portanto, se essa tendência se mantiver, isso tudo acabar em junho, julho, agosto, o que for, evidentemente que não há razões para pensar que 2021 não poderá ser um ano parecido com 2019 ou aproximar-se de 2019. Mas a verdade é que estamos perante algo que desconhecemos totalmente, que é como é que a população vai reagir a algo que não é um atentado nem uma crise financeira. É algo que tem outro tipo de perfil. E, portanto, hoje, de facto, não sabemos se... e depois há outros fatores, quer dizer, no Egito sabia-se que tinha sido no Egito, a Indonésia foi na Indonésia, portanto os outros destinos não sofreram Agora tanto. foi global. Aqui é global, portanto quer dizer, o inglês que está em Liverpool ou em Londres, a decisão não é para onde é que ir, é a decisão se vou ou não passar férias. Porque ir para Portugal, Espanha, França, Itália, Croácia, neste momento, isso é indiferente se a decisão de ir for tomada. Mas lá está. Para alguém para uma família de 4 pessoas que tenham um rendimento de 100 mil euros por ano, que é uma classe média inglesa, chamemos-lhe assim, média para média baixa, gastar 4 ou 5 mil euros numa viagem, ou 6 mil euros numa viagem de verão, são 6 ou 7% do seu rendimento anual. E isso é importante. Eduardo, última questão. Na tua qualidade de chairman da ULI, qual é a informação que tens recebido e o partilhado na network da ULI? Nós, de facto, fizemos uma videoconferência na segunda-feira, mas uma videoconferência que foi muito baseada, por questões da ULI, da realidade dos Estados Unidos e no que está a acontecer nos Estados Unidos. E a verdade é que os Estados Unidos ainda estão umas semanas atrás de nós, em termos de impacto e de percepção de tudo o que está a acontecer. Mas eu acho que é o que temos ouvido aqui, de alguma forma, muita preocupação sobre o futuro próximo, ou seja, total congelamento ou quase total suspensão de negócio nos próximos meses. As decisões não estão abandonadas, mas estão on hold, digamos assim. Portanto, para tudo o que tenha a ver com o desenvolvimento de grandes projetos, mixed use, turísticos, grandes complexos escritórios, etc., está tudo relativamente parado e estamos neste momento num período temporal onde, para já, diria eu que este primeiro embate destas primeiras semanas tem muito mais a ver com arrumar a casa e montar redes, montar as estruturas de teletrabalho, resolver se há layoffs, não há layoffs, de que forma, etc., mais do que propriamente estar em discussão as grandes estratégias futuras. Acho que está tudo à espera que em maio, junho haja uma maior visibilidade e que pós-verão as coisas regressem a alguma normalidade, se assim se pode chamar,
quer dizer, as doutrinas aí dividem-se muito. Há pessoas mais catastrofistas que acham que é uma mudança completa do paradigma, e há alguns que acham que se o vírus for controlado, as companhias aéreas começarem a voar, a partir de setembro volta ao business as usual, ou quase. A verdade há de estar aqui no meio. Certo. Eduardo, muito obrigado por ter estado connosco. Deixa-me dizer-te uma coisa, António, que acho que é importante para o mercado imobiliário também, que é, temos sentido, não temos hoje já muitas dúvidas, que há muito alojamento local no Porto e em Lisboa que vai acabar, e portanto vão haver algumas dezenas, centenas de apartamentos, de prédios que estavam alocados ao alojamento local, que vão ou para o mercado de arrendamento tradicional, residencial, ou para a venda em mercado de apartamentos no mercado livre. O que, como são centenas, poderá ter algum impacto em termos de oferta existente e, naturalmente, em termos de preço do imobiliário residencial, pelo menos em Lisboa e Porto. Desculpa, mas acho que é uma coisa que poderá ter impacto para muita gente. Portanto, com essa quebra do alojamento local, também aqui um bocadinho mais balão de oxigênio a prazo para a hotelaria? Diria que não sei se a velocidade vai conseguir ser a mesma, mas diria que saírem algumas centenas de apartamentos de Lisboa no alojamento local em 2021, pois naturalmente que alguma procura irá ser direcionada para a hotelaria e, portanto, aí é no meio do estado da arte, é uma notícia interessante para os hoteleiros, mas que eu admito que eles não quisessem receber essa notícia por esta via, quer dizer, não irá substituir as percas que vão ter, muito provavelmente. Eduardo, muito obrigado.